E neste último bloco, chegou a hora de falarmos sobre alocação, como distribuir seus investimentos no portfólio perfeito. E para falar com a gente aqui, estou aqui com Paulo Seco e Apolo Duarte da Monte Alto Investimentos. Obrigada pela participação. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigado pelo convite. Vamos lá começar um pouquinho, queria que vocês comentassem como é que vocês atuam no mercado, né? Como é que vocês ajudam os investidores? Tá, legal. A Monte Alto Investimentos, ela é uma assessoria vinculada ao BTG Pactual, né? E nós atuamos em assessoria diretamente com clientes desde 2009. Então a gente pegou todo o boom desse mercado, né, de assessor de investimento, a gente viu a criação e desenvolvimento. Estamos vinculados no BTG desde 2020. A gente tem uma equipe muito sênior, né? Dá para ver pela minha barba branca, por exemplo. E a gente faz uma customização nesse atendimento do cliente muito forte, né? A gente não tem receita pronta de bolo para apresentar para os clientes. Então a gente tenta atender o cliente de forma 360, não só com investimentos, mas toda a vida, planejar toda a vida financeira e sucessória do cliente. Perfeito, Paulo. Começando agora, porque não tem como a gente falar sobre alocação ali, né, da carteira de investimento sem falar de cenário macroeconômico. O que vocês poderiam dizer aí de pontos principais que o investidor tem que olhar para começar novembro? Bom, obrigado de novo pelo convite, Paulo. Acho que assim, a gente está num momento que é bastante conturbado, com bastante oscilação. A gente teve ali um juros que tem uma tendência de alta, a gente tem ali possibilidade de ter mais algumas altas ainda esse ano, e a gente vê o mercado com bastante volatilidade. Então a gente tem tido um cuidado ali para as alocações serem um pouco mais conservadores, respeitando o perfil, a tolerância de risco de cada cliente, né? Mas também procurando as melhores maneiras para driblar um pouco dessa volatilidade e incerteza, né? Boa parte dessa volatilidade está ligado ao sentimento ruim na parte fiscal brasileira. Então hoje a gente tem um cenário fiscal bem complicado e que a gente ainda não teve uma solução de fato. Então isso deixa mais insegurança e o investidor um pouco mais reticente ali para tomar risco, né? Se eu pudesse complementar com algum detalhe, eu acho assim, essa parte fiscal do governo é um detalhe muito forte que tem aqui hoje. Não é por acaso que a gente está vendo o dólar, mesmo com um diferencial de taxa de juros com o mercado americano contra aqui, a gente está vendo um dólar pressionado, o que devia ser o contrário, porque a taxa de juros aqui está muito maior do que a taxa americana, então a gente devia ter uma pressão de venda até no dólar, uma pressão para baixo, e isso não está acontecendo. E essas taxas de juros, as curvas futuras de juros, pressionadas também para cima por conta desse gasto político muito forte e não tem controle de gasto. A gente está gravando hoje esse programa, talvez quando isso for para o ar a gente veja algum corte de gasto já tendo sido anunciado e pode mudar muita coisa. Mas acho que, falando também um pouco de macro global, se a gente olhar para o mercado americano, acho que o Apolo pode até falar um pouco mais nessa questão do soft landing que a gente está enxergando na economia americana. Eu acho que, para mim, eu sou um pouco mais cauteloso, porque nós não somos uma ilha, né, isolada do mundo, então o mercado americano acaba influenciando muito o que acontece aqui. O mercado americano hoje está num festival de alta constante já há algum tempo. Eu acho, na minha opinião, é um mercado que está bastante inflado por conta de liquidez em cima de poucas empresas, as empresas de tecnologia, e que qualquer fagulha que pegue ali, em termos de resultado, que eu não acho que não vai ter nada especificamente nesse resultado agora, né? Mas alguma fagulha que mostre, olha, os investimentos estão muito, muito altos para pouco retorno, que eu acho que não nesse trimestre, mas talvez no próximo trimestre isso comece a aparecer, e aí o mercado começa a enxergar, será que a gente não está exagerando nessa precificação dos ativos? E aí isso pode também influenciar os mercados aqui. Por isso, acho que com taxa de juros atual aqui, nesse patamar, a gente tende a ser mais cauteloso, porque você consegue ficar alocado em renda fixa sem muitos problemas, né? Sem muitos problemas de rentabilidade.
E o que essa cautela maior, vamos dizer ali, para compor um bom portfólio significa ali de risco para o investidor? O que vocês poderiam dizer ali atualmente? Qual o perfil de risco para o investidor brasileiro hoje, para começar em novembro? Se vocês puderem falar um pouquinho dessa diversificação desses ativos, né? Renda variável, como é que fica ali a proporção da renda variável com a renda fixa dentro de uma boa carteira de investimentos? Tá. Eu acho que para a pessoa ficar mais tranquila, a gente tem uma taxa de juros alta, né? Então, hoje o investidor consegue deixar boa parte da carteira em renda fixa, que ele vai conseguir uma gordura acima da inflação, que esse é o principal norte para um investimento de longo prazo, né? Então, você deixar uma boa parte em renda fixa, e aí você vai fazer uma alocação proporcional ali entre pós, pré e IPCA, né, inflação, já deixa a carteira bastante protegida. Isso já é um ponto. Uma coisa que a gente gosta muito sempre de falar para todos os clientes é que tem que ter um pouco de dolarização dentro da carteira, em algum tipo de produto atrelado a dólar. Querendo ou não, praticamente tudo que nós consumimos aqui no Brasil tem efeito do dólar. Então, desde o combustível que você coloca no carro, até o telefone que a gente compra e até a pizza que a gente come, né? Que a farinha é feita com pizza e a farinha está atrelada ao dólar. Então, a gente precisa ter um pouco. Existe uma certa... a gente sente que existe uma certa resistência, né, dos investidores em ter um pouco de dólar por conta de volatilidade, acha que, mas agora está muito caro. Agora subiu, né? O dólar, ele, pelo contrário, estudos mostram que você ter uma composição de dólar dentro da sua carteira, você reduz volatilidade na carteira no longo prazo. Então, e te traz mais segurança. Então, tem que ter um pouco de dólar. Ações, a gente tem múltiplos hoje aqui no Brasil extremamente baixos. Porém, existe toda essa questão que está influenciando o mercado brasileiro da questão fiscal, né, do governo. A gente está vendo múltiplos muito baixos, tem alguns nomes muito interessantes em bolsa, mas vale a pena nesse momento? É difícil dizer, né? Mas tem que ter um pouco de alocação, depende muito do apetite a risco de cada investidor, mas isso precisa ter. Em percentuais, o cara que tem pouco apetite a risco, ele tem que ficar ali entre 3% e 5% em renda variável. E pensando em flexibilidade, né? Quando a gente fala aqui, claro, de horizonte de investimento, mas ali para trazer um pouquinho mais de flexibilidade e liquidez para essa carteira, o que pode ser feito? Aí ficou fácil a pergunta, né? Hoje o pós-fixado tá moleza, né? Assim, você deixa no liquidez ali dentro do pós-fixado, fundo DI, CDB, porque a remuneração é muito alta, né? Uma inflação média de 4, 4,5, o pós-fixado está rodando quase a 11, a 10,5, você está com um juro real de 6. Então, assim, com acesso ao dinheiro imediatamente. Então, assim, tá bem tranquilo para o investidor deixar. Por isso que também vale a pena para aquele investidor muito mais cauteloso, que não quer correr risco de jeito nenhum, não tem problema deixar seu dinheiro parado agora em CDI, né? O CDI está remunerando bem. Aproveite isso e espere um momento mais oportuno para tomar risco quando achar conveniente. Vocês comentaram também sobre a importância da dolarização na carteira. Quando vocês falam em dolarização, o que pode ser feito dentro da carteira? Hoje, felizmente, a gente tem muita alternativa, né? Se a gente olhar para 3 anos atrás, 4, as alternativas não eram tão assim, latentes, né? A gente hoje, você encontra fundos de investimento atrelados a dólar, de diversas categorias de mercado, né? Fundo de renda variável, fundo multimercado, até fundo de renda fixa, tudo atrelado a dólar. Você tem ativos ETFs, que são os fundos negociados em bolsa, atrelados a dólar. Que mais que eu esqueci? Você tem também a possibilidade mais fácil de ter uma conta internacional, de investir diretamente, né? Isso era algo que não era pensado há 3, 4, 5 anos atrás. Eu não sei nem como eu esqueci. Né? A conta internacional do BTG, por exemplo, ela é uma coisa impressionante, né? A facilidade que você tem em transferir recurso daqui para lá e de lá para cá, é como se fosse um Pix em dólar, né, que você faz, e você pega o dinheiro e investe lá, e se não investir depois pode gastar lá, se você for fazer uma viagem. É uma coisa impressionante como isso facilitou a vida do investidor para ter essa dolarização. Eu acho que assim, é importante, independente de pensar em aquela velha história de cotação, olha, o dólar subiu, estruturalmente é bom você ter na carteira dólar, né? E aí, independente de qual via que você vai pegar, tem que pegar que mais se adequa, mas
é melhor ter algo do que não ter. É. Esse que acho que é o principal ponto daqui para frente. Né? E achar o momento certo é impossível, né? Nunca tem um momento certo ali para você realmente conseguir, vamos dizer assim, a melhor cotação do dólar, né? Se você olhar, acho que é unanimidade, acho que de vários gestores falando sobre a compra do dólar, né? Sugerindo a compra de dólar ou dolarizando um pouco a carteira dos clientes e todos falando, pô, mas agora o dólar tá caro. Então você vai ver gestor falando que escuta isso desde o dólar a 3,70 ou menos, R$2. O dólar tá caro e o dólar nunca ficou barato. Né? Tem momentos que caem? Tem, mas assim, para dolarizar a carteira, você não vai pegar e dolarizar a carteira de uma vez, né? Você não vai pegar, pô, eu quero dolarizar minha carteira em 10%, em 5%, você não precisa pegar e alocar tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos, você acha que tem um momento que o dólar vai cair um pouco, espera, mas faz já um pouquinho, porque você não sabe. Então, se existir mesmo esse otimismo todo pós-eleição americana, mais corte de gastos aqui bem aceito pelo mercado, talvez o dólar tenha uma certa redução ali de valor. Aproveite para dolarizar um pouco a carteira. Aproveitar as oportunidades. Mas faça com constância, né? Eu acho que é o principal isso, até a constância, né? Eventualmente oportunidades podem surgir nesse meio do caminho, mas manter o horizonte um pouco mais à frente e ter a constância de sempre colocando alguma coisa, acho que é uma boa estratégia. E não esquecendo um detalhe muito importante, né? A hora que o investidor coloca o dinheiro na Bolsa Americana, ele pode colocar, por exemplo, num fundo ou num ETF ligado ao S&P. O S&P são simplesmente as maiores empresas do mundo. Então, o cara está bem alocado, né? A pessoa está bem alocada. Podemos dizer que neste momento, devido a esse turbilhão, vamos dizer, de informações, de notícias que a gente vai começar em novembro, o que não pode faltar na carteira é uma parte dolarizada? Eu acho que sim. Eu acho que uma parte dolarizada, eu vou te responder isso sempre, em qualquer mês. Eu acho que o segundo ponto, pensando em Brasil, não dá para não ter pós-fixado, né? E aí você tem que ter uma parte em dólar sempre, mas eu acho que o que está mais pujante ali no curto prazo é o pós-fixado, porque a gente está no cenário de alta de juros. E aí a curva de juros já está dizendo isso, a gente vai ter duas reuniões do Copom ainda esse ano, então talvez ali o número 1, na minha opinião, seria o pós-fixado. Eu acho que esse não pode faltar realmente, né? E qual aquele recadinho final para o investidor começar novembro? Cautela. Vou resumir numa palavra, cautela. Acho que falou tudo numa palavra, cautela. Tem que ter devagar para não dar um passo maior do que talvez o mercado vá acontecer. Momentos como esse costumam ter muita oscilação, as coisas às vezes mudam de uma maneira mais brusca. Então, não entrar no exagero, não entrar no burburinho do mercado, manter a cautela. E os dados estão muito antagônicos, né? Então fica difícil mesmo tomar uma decisão. Então tenha sempre uma orientação de alguém que está no mercado, que ajude, que pense na tua saúde financeira. Isso é o primordial para ajudar nessas alocações. Perfeito. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer foi nosso. Obrigado. O prazer foi nosso. Obrigado.